sabendo que, na verdade, o capítulo 1 acaba no versículo 31, acaba no capítulo 2, versículo 3. Eu não sei se você também corta assim, mas por aí, É 4, pelo menos. a primeira parte do versículo 4. É isso, quarta, primeira parte. Nem o versículo cortaram direito quando a gente começa a entender um pouco os padrões. Mas eu queria que você falasse sobre imagem e semelhança, porque há algo especial aí, um presente de Deus, que diferencia os seres humanos da outra criação. Eu entendo o cuidado hoje nosso de dizer, primeiro, dominar não é de qualquer jeito. Deus fala para deixar os pastos para os animais, que é quase que assim, vocês não podem consumir tudo, porque a bênção que eu estou dando e a criação é para todos. Então você tem várias ressalvas que a gente pode ainda fazer, que a gente está aí, mas eu queria que a gente desse esse foco final aí sobre essa expressão também tão especulada, sem levar em consideração o antigo Israel. Imagem e semelhança, a gente, mesmo nos estudos mais críticos, o pessoal tende a focar em alguns contextos históricos específicos ou algumas instituições sociais específicas para explicar isso. Mas eu gosto de pegar todos eles. Então, o que eu faço? Imagem e semelhança a partir do contexto doméstico, ou a partir da instituição social da família, imagem e semelhança a partir da instituição social da monarquia, imagem e semelhança a partir da instituição social do templo. Então, por que da família primeiro? Porque a expressão imagem e semelhança, ela se repete em Gênesis, só que em Gênesis 5:3, quando vai falar sobre a genealogia de Adão, o texto é claro em dizer que Adão gerou um filho chamado Sete, e que esse filho é a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem alguma coisa, pode ter alguma coisa de aparência física, de semelhança na aparência física? Pode ser, porque pai e filho é assim. Mas muito mais do que isso, pensando realmente na vida, na forma como o pessoal vivia, você ser imagem e semelhança dos seus pais, você ser filho, significa que você faz parte de um grupo social específico, você tem responsabilidades, você tem tarefas específicas dentro desse grupo social. Uma das grandes responsabilidades dos filhos era imitar ou fazer seguir o nome do pai, ou o ofício do pai, a herança do pai. Então, o que nós temos a partir dessa primeira instituição social da família, quando a gente pensa em humanidade, feita à imagem e semelhança de Deus? Nós somos filhos de Deus. A humanidade como um todo, somos qualificados com essa identidade de filhos de Deus, com funções implícitas nessa identidade, que é essa função de levar adiante um modo de viver, um ofício, as responsabilidades, uma herança, né? E é exatamente isso que a humanidade faz quando a gente pensa no processo criativo de Deus, como se fosse um processo de reinado de Deus sobre a criação, e a humanidade agora recebendo uma identidade que tem que preservar e manter esse mesmo modelo de reinado de Deus no processo criativo. E aqui eu já estou então usando aqui a instituição da monarquia até, mas essa instituição da monarquia é importante porque a expressão imagem e semelhança tem muito a ver com uma prática de reis de estabelecer pequenas estátuas suas em territórios em que ele estava reivindicando sua autoridade. Então você tem o reinado de Deus no processo criativo da Semana da Criação, culminando com Deus pegando uma estátua sua e estabelecendo nesse território para reivindicar sua autoridade com esse mediador, com esse corregente ou com esse vice-regente que é a humanidade. Então é esse elemento da instituição monárquica que eu vejo na expressão imagem e semelhança. E por fim, a instituição do templo, porque de novo, você inaugura um templo colocando o ídolo, você coloca a imagem da divindade lá dentro do templo, que representa a presença da divindade lá. E é exatamente isso que Deus faz em Gênesis 1. Ele cria o seu templo, o seu santuário, e coloca uma estátua, um ídolo seu, para representar a sua presença ali naquele lugar. O que eu acho mais importante especificamente sobre esse lado da instituição social do templo, é pensar que a humanidade, e aí a gente volta para aquela questão da bênção, a humanidade
ela tem uma função sacerdotal. Ela representa a presença divina, mediando Deus para a criação e a criação para Deus. E nesse sentido, a humanidade ela tem uma responsabilidade muito grande de abençoar a criação. A humanidade ela é mediadora da bênção divina para a criação. E, de alguma forma, e aí tá, a dinâmica é muito interessante, porque a dinâmica é a humanidade media a presença divina e a bênção divina para a criação, ao mesmo tempo que a criação proporciona à humanidade os elementos necessários para que a humanidade se encontre com Deus e entre na vida de Deus. Então, toda aquela questão religiosa dos sacrifícios, das ofertas, é a humanidade usando a criação para se comunicar com Deus, e a partir dessa comunicação com Deus, a humanidade vai e abençoa a própria criação, que deu para a humanidade os elementos necessários para se encontrar com Deus. Existe essa dinâmica de mediação da bênção de Deus, como parte de uma mediação da presença de Deus, tanto por parte da criação, como por parte da humanidade. E para mim isso fundamenta muito da nossa vida. A gente está sempre discutindo sobre a questão de qual é o valor do trabalho, qual é o valor da missão, da assistência social, das ações sociais, do envolvimento cristão com questões ambientais. E quando a gente olha para essa identidade sacerdotal da humanidade, a gente percebe que em todas as coisas que nós fazemos e que nós estamos, de fato, abençoando a criação, abençoando outras pessoas, abençoando elementos da criação, nós estamos fazendo um culto a Deus, nós estamos nos encontrando com Deus em todas essas coisas que a gente faz. Você falou várias vezes humanidade, né? Em Gênesis 2 vai ser o nome do primeiro homem, né? Humanidade, Adão. E isso às vezes a gente nem percebe, né? No primeiro, ele e ela, né? Ish e Shá, né? Fez. Mas no segundo ele já põe o termo Adão, que foi transliterado como Adão, mas depois do Éden, os tradutores escolheram filho do homem, ou filho dos homens. Então lá em Gênesis 6 tem as filhas dos homens, mas é a filha de Adão. Então assim, isso a gente perde pela... É muito difícil decidir em qual ponto a gente transforma o termo Adão de humanidade para se tornar um nome próprio. Eu passei por essa dificuldade traduzindo o texto de Gênesis ou propondo, né, traduções para o texto de Gênesis. Em qual momento a gente faz essa transferência? É muito difícil. E, na verdade, a dificuldade... E é porque o autor não quer que faça isso. Ela deveria fazer parte do significado. É isso, o autor não quer que faça isso. O autor, ele quer que tenha essa ambiguidade. Ele está fazendo isso. Eu lembro nos meus estudos do Evangelho de João, tem aquela Bíblia, né, que bota em cor diferente o que Jesus fala. E várias vezes João tá pondo Jesus falando e ele entra no comentário dele e não dá para saber. Mas peraí. O que é Jesus e o que é João? E João, eu fico imaginando que ele tá rindo lá no céu, falando... Eu não quero que vocês saibam o que é meu, porque na verdade é o testemunho de alguém, então ele faz essa mistura e tem muito. Aliás, isso é uma coisa boa. Eu até estou chamando o Carlos Caldas para falar um pouco sobre tradução, que ele participou da tradução da NVI. Eu acho que a transliteração só causa um mal, porque assim, tudo que é transliterado pega uma outra, vai para um outro rumo, né? Mas eu entendo, é difícil fazer essas opções, até porque todo nome no Antigo Testamento tem isso, não é só Adão, todo nome. Os nomes já... As narrativas, elas são todas indiretas, ou uma boa parte das narrativas são indiretas. Você pega o livro de Ruth, em vez de usar nomes próprios, colocar a tradução dos nomes, você entende a história muito melhor. E a questão é que hoje o pessoal ia falar que é spoiler, né? Porque os nomes são spoilers do que vai acontecer no roteiro. E aí Totalmente. Isso já não pode mais. Então bota o nome, porque se você traduzir qualquer nome ali, no começo já tá uma prévia do que vai acontecer com esse personagem. Aliás, essa é uma técnica que eles usam na minha aula sobre narrativas. A gente fala muito sobre isso, sobre essa linguagem direta, como o autor coloca em nomes de cidade, em descrição física, né?
e até no nome os spoilers da história e tudo vai.